1 Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, Pai, neste momento, o Senhor possa falar às nossas vidas, ao nosso coração, que a palavra do Senhor, ó Deus, venha, ó Pai, tocar no mais profundo do nosso ser, que nós possamos ouvir e entender a palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós sabemos que Paulo foi um homem muito sábio. Paulo foi um homem muito inteligente. Paulo tinha conhecimento, Paulo conhecia a lei, Paulo conhecia as Escrituras, e Paulo teve uma experiência muito grande com o Senhor. Então, o que Paulo fazia para pregar? Se você observar no que Paulo escreveu, você vai ver que a maioria das vezes Paulo aproveitava a oportunidade, pelo que estava acontecendo, pelo que estava havendo, ou aonde Paulo entrava.
quando ele entrava numa sinagoga, ele observava aquela sinagoga, e se ele achasse algo que ele pudesse aproveitar e utilizar para ministrar a palavra do Senhor, para que aquele povo possa entender o que ele estava falando, Paulo então assim o fazia. Então nós vemos aqui Paulo falando sobre o evangelismo, Paulo falando sobre a pregação, Paulo falando sobre evangelizar, sobre os seus direitos, os direitos que ele tem de evangelizar, de falar da palavra do Senhor. E aqui Paulo então, ele fala sobre algo interessante. Muitos usam erradamente esse texto do fiz-me de judeu para ganhar o judeu, fiz-me de fraco para ganhar o fraco, e as pessoas então pegam esse texto e falam que Paulo fez a mesma coisa que eles fizeram. E a palavra do Senhor não diz isso, e Paulo não fez a mesma coisa que eles fizeram. Paulo agiu totalmente diferente. O que Paulo está falando através da sua carta a Coríntios, Paulo está falando que ele estava no meio daquele povo, e ele aproveitou a oportunidade, e ele pregava então para aquele povo, para os ganhar para o Senhor. A única finalidade de Paulo era ganhar almas para Jesus, era resgatar almas do inferno e levá-las para o reino do Senhor. Então Paulo, quando fala que ele se fez de judeu, quando ele fala que ele estava pregando para aqueles que estavam debaixo da lei, ou os que não estavam debaixo da lei, ali ele está falando ao mesmo tempo para os cristãos e para aqueles que ainda não haviam aceitado Jesus, os que estavam debaixo da lei, mas não da lei de Cristo, ainda estavam debaixo da lei de Moisés, cumprindo com o que Moisés havia determinado para eles que eles o fizessem, porque assim Deus orientou Moisés. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu fui até a eles e preguei para eles. Não fiz acepção de pessoas, eu não separei as pessoas. Eu preguei para aquele que já aceitou Jesus, como preguei para aquele que ainda não aceitou Jesus, e ele está debaixo da lei, ele está cumprindo a lei. Mas qual foi a minha intenção? Paulo ainda fala o seguinte: qual é a intenção? De ganhar o máximo possível, de que as pessoas viessem a aceitar Jesus. Então Paulo está aqui nos mostrando que nós precisamos evangelizar, precisamos pregar, precisamos anunciar a palavra do Senhor, precisamos anunciar Jesus. Paulo fala sobre os direitos do apóstolo, Paulo fala dos seus direitos, daquilo que ele tem direito na igreja, mas ele fala também que ele abriu mão desses direitos para que ele pudesse ganhar almas para Jesus. Então, vemos que Paulo realmente foi um apóstolo, um discípulo que estava cumprindo com a vontade do Senhor. Paulo não buscava outras coisas. Quando fala que Paulo estava com os fracos, quando fala que Paulo se fez de fraco para ganhar o fraco, não significa que Paulo estava no mundão, agindo como o mundo age, fazendo como aquelas pessoas faziam e agiam. Muito pelo contrário, Paulo está falando que ele estava juntamente com eles, pregando para eles. Então essa questão de fiz-me de fraco para ganhar os fracos,
e falarem que Paulo fez a mesma coisa, isso cai por terra. Porque Paulo não fez isto. Paulo não agiu como eles agiam. Paulo não saía com eles para as baladas, como vamos dizer assim hoje, para ter uma vida de pecado, uma vida fora da palavra do Senhor. Não, Paulo simplesmente pregava para eles. Paulo estava com eles, mas cumprindo a palavra do Senhor, que era evangelizando. É quando você está evangelizando alguém que não quer nada com Deus, está longe do Senhor, está como Paulo está falando aqui, ainda debaixo da lei, cumprindo a lei de Moisés, e você está ali pregando, anunciando a palavra para esse grupo de pessoas, mas você não faz a mesma coisa que eles fazem, porque o mundo não nos atrai. Nós não temos vontade de fazer o que o mundo nos oferece. Nós somos reservados, preservados, e sim, quando estamos no meio deles, estamos para pregar a palavra do Senhor. Então você está pregando, você está anunciando em locais, talvez que é onde pessoas não entram para anunciar a palavra. Praticamente o que Paulo está nos demonstrando é isto. Olha, eu me fiz de judeu, que na realidade ele era um judeu, me fiz de judeu para ganhar os judeus, mas Paulo ainda explica o tipo de judeu, aquele que não está debaixo da lei e aquele que está debaixo da lei. Paulo fala que se fez de fraco, ou seja, fui até aquele que estava perdido, estava com eles, mas pregando a palavra para ganhar o máximo possível. Então precisamos abrir mão de muitas coisas para estarmos servindo ao Senhor. Servir o Senhor é abrir mão do mundo, é abrir mão das coisas do mundo, para que possamos então servir ao Senhor, simplesmente servir ao Senhor. Ter um coração voltado para o Senhor, e todas as vezes que tivermos oportunidade, aproveitarmos essa oportunidade para falarmos do amor de Jesus, para falarmos de Jesus. Mas Paulo vê uma situação em que chama a atenção dele, e ele então começa a pregar e usar os jogos. Talvez estava na época em Roma ou na Grécia, na época das Olimpíadas, porque Paulo começa a falar de atletas, de esporte. Paulo começa a usar isso para que eles possam entender o que é ser um cristão, o que é ser um rendido ao Senhor. Talvez nós não conseguimos ver o que é, como que se liga um atleta a Cristo, como se liga um atleta a ser cristão. Pastor, o senhor está falando do atleta de Cristo? Também pode ser um atleta de Cristo. Mas Paulo aqui queria falar para eles e demonstrar para eles a disciplina. O que é ser um cristão? Ser um cristão é ser disciplinado. Você já observou um atleta, um jogador de futebol, um lutador, como o texto fala, quando diz esmurro o meu corpo ali, ele está falando do lutador que se prepara para uma luta. E naquela época, como que se preparava, era realmente tomando, vamos assim dizer, tomando pancadas no corpo para ficar preparado, ficar pronto para quando estivesse numa luta, então ele aguentaria a batalha, ele aguentaria a luta. Mas para que isso aconteça, esse lutador tinha que ser disciplinado.
que é disciplinado? Para quem já praticou esporte, para quem já praticou alguma coisa, sabe o que é uma disciplina de um atleta. Tem que tomar cuidado com suas refeições, a alimentação, tem horário para dormir, tem horário para levantar, tem horário para ir para o treino, tem horário para ir para a academia. Ele é uma pessoa disciplinada porque ele passa a ter horário para tudo. Para tudo ele tem horário. Ele não pode ter uma vida, vamos assim dizer, uma vida no pecado. Ele não pode ter uma vida de qualquer jeito, senão ele vai ter problemas. Porque ele não vai conseguir, ele não vai, se ele for um jogador que é voltado para a bebida alcoólica, ou se ele fuma, ele vai ter problemas na hora do treinamento, na hora da corrida, na hora de praticar o seu esporte, ele não vai aguentar. Porque se ele fumar, o pulmão dele não vai resistir para uma corrida. Então aqui nós vemos Paulo explicando para eles, olha, assim como eles, os atletas se preparam para ganhar uma coroa corruptível. E o interessante é que essa coroa, ela era muito disputada. Ela é até hoje. Era um ramo de oliveira. Era uma coroa que eles corriam atrás, eles batalhavam para receber, e para eles aquilo era muito importante. Receber aquele ramo, poder colocar aquilo na cabeça e falar, eu venci, eu ganhei, eu sou o vencedor. Porque só um receberia. Só um iria receber o prêmio. Aqui não existia ainda esporte em equipe. Era individual. Então somente um iria receber aquele ramo, aquela coroa. E Paulo então está falando, olha, vocês correm, vocês batalham, vocês fazem tudo isso para receber uma coroa corruptível. Uma coroa que daqui a algum tempo ela vai se estragar, não vai existir mais, não vai ter mais essa coroa, mas é o que vocês fazem, vocês se preparam para ganhar esta coroa. Mas eu quero te falar de uma coroa incorruptível. E é a coroa que nós corremos para receber. A coroa de Cristo. A coroa da glória. A coroa do Senhor. E ela não é individual. Ela é para todo mundo. Para todos aqueles que permanecerem firmes, todos aqueles que tiverem cumprido com a disciplina de servir ao Senhor, a disciplina de estar na presença do Senhor, a disciplina de ser um servo do Senhor, a disciplina de ser um atleta do Senhor. Aquele que é disciplinado, que tem seu momento para todas as coisas, tem momento para trabalhar, tem um momento para lazer, mas tem um momento para ler a palavra, tem um momento para oração, tem o seu dia de jejum, tem o seu dia de dedicar para Deus, entregar sua vida para o Senhor e ter uma vida disciplinada com o Senhor como atleta. Nos preparamos para o Senhor. E ele fala no final, no versículo 27, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Eu estou me preparando, estou pregando para os outros, estou falando de Jesus, estou anunciando Jesus, falando do Senhor, mas olha, eu me preocupo com a minha vida para que eu não seja reprovado. Você já pensou uma pessoa reprovada por Deus? Já pensou uma pessoa em que Deus venha e retire o seu espírito?
E aí me traz à memória Saul. Saul, quando desobedece a Deus, o que Deus faz? Deus tira dele o espírito e unge Davi. Por isso que quando Davi peca, Davi corre lá no Salmo 51, ajoelha e fala: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Não me abandones, não me deixes só, que eu possa realmente ser perdoado pelo Senhor, ter misericórdia da minha vida. Então nós precisamos, irmãos, de realmente estarmos aqui neste mundo, nessa terra. Trabalhamos, estudamos, mas estamos aqui para servir ao Senhor, para pregar a palavra do Senhor, para anunciar o Senhor, para falar de Jesus para as pessoas, para que elas possam ouvir, receber a palavra do Senhor. Pode acontecer o que for, podem nos oferecer seja o que for, nós não vamos ser atraídos pelas coisas mundanas. As coisas deste mundo não nos atraem, é isso que Paulo está falando. Olha, as coisas deste mundo não me atraem. Eu vivo para Cristo. Paulo tinha uma vida para Cristo, com Cristo e em Cristo. Paulo não abria mão disso. Nada tirava a atenção de Paulo do seu alvo, que era o Senhor Jesus. E nada pode tirar a nossa atenção do Senhor Jesus. E olha como nós recebemos convites para participar das coisas mundanas. Como nós tentam nos atrair com coisas que não agradam a Deus. Em Mateus, capítulo 24, versículo 13, fala assim, Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mas, veja bem, ou seja, se você, se eu, se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos. O que ele está falando aqui? Fala do princípio das dores. Ele está falando que se nós suportarmos o que está por vir, suportarmos o que está acontecendo, se nós suportarmos o que vai acontecer, ficarmos firmes, não olharmos para trás, não olhar para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, se nós tivermos uma vida com o Senhor, então seremos salvos. Mas aquele que optar por não andar com o Senhor, por ter uma vida regalada, uma vida de qualquer jeito, sem disciplina, sem tomar cuidado com o pecado, a palavra do Senhor fala que aonde há pecado, Deus não habita. Então aquele que não estiver com o Senhor, infelizmente, o seu lugar é no lago de fogo e enxofre. Seu lugar é no inferno.
Aquele que não andar com o Senhor, não se render para o Senhor, não ter uma vida com o Senhor. Então, mas o Senhor ainda está dando uma oportunidade para todos aqueles que querem caminhar com o Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, diz assim: E quando aparecer o sumo pastor, está falando de Jesus, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ou seja, quando Jesus chegar, aguenta firme, fica firme, distrai não, desanima não. Continua firme com o Senhor, porque quando Jesus voltar, nós seremos coroados. Nós receberemos a coroa da glória pela qual nós estamos lutando, pela qual nós estamos correndo, pela qual nós estamos nos disciplinando para receber. Por isso, andeis firmes com o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura, aleluias, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja bem o que Paulo está falando. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Lá ele fala que ele anda pregando a palavra, fazendo a vontade do Senhor, para que ele não seja reprovado. E aqui ele fala, olha, fica firme, busca o Senhor, anda com o Senhor, continua conhecendo ao Senhor, para que você não seja reprovado, para que você seja aprovado. Precisamos ser aprovados pelo Senhor, para encontrarmos com o Senhor e sermos abençoados pelo Senhor. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3,12. Diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo está falando, olha, prossiga para o alvo, que é Cristo, que nada venha fazer você distrair, nada venha te tirar do seu caminho. Mas olha, nós ainda vamos encontrar com o Senhor e receberemos um corpo em glória. Então, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, vai além do que nós pensamos, vai além do que nós esperamos. Nós não conseguimos imaginar, por isso que às vezes pode ser que a gente se desanima, fica com medo, acha que nada vai acontecer, é porque nós não conseguimos imaginar o que Deus tem para nós, não conseguimos imaginar o que o Senhor tem guardado, a coroa de glória, o corpo de glória, o que Deus preparou, o que Deus guardou para mim e para você. Mas aquele que permanecer até o fim, esse será vitorioso. Nós seremos vitoriosos se ficarmos até o fim, se não desistirmos, se não desanimarmos, se nós não pararmos de fazer a obra do Senhor, de estar caminhando com o Senhor. Então fica firme com o Senhor e você receberá a coroa da glória. Para finalizar, Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho.
Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Amém? Na realidade, aqui ele está falando de correção, de disciplina, mas ele fala também de estarmos na presença do Senhor em perseverança, meio às provações, às dificuldades, às lutas. Não desanime. Se você estiver passando por alguma dificuldade, por alguma luta, fique firme com o Senhor, confiante no Senhor. Lembra, estamos correndo para receber a coroa da glória. O Senhor está agindo ao seu favor. Não abra mão do Senhor. Fica firme com o Senhor. Às vezes nós choramos, às vezes dói, mas o Senhor enxuga as nossas lágrimas e o Senhor cura as nossas feridas. Então fica firme, mesmo se o coração estiver doendo, estiver chorando, estiver tão difícil, confia no Senhor e lembra da coroa da glória. Feche seus olhos em nome de Jesus. Você vai poder falar com o Senhor agora aquilo que está no seu coração. Se você quiser ficar de joelho, de pé, sentado, fique